Olá a todos, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos, hoje nós vamos falar sobre a viabilidade, a possibilidade de tratamento do lodo produzido em estações de tratamento de água em estações de tratamento de esgotos sanitários. Esse vídeo foi sugerido por Renata Maximila, então nós vamos falar um pouquinho sobre essa alternativa de tratamento de lodos de ETAs em ETs. Bem, então, recobrando um pouco a conceituação dos resíduos que normalmente são gerados em estações de tratamento de água do tipo convencionais. Basicamente, nós temos dois tipos de resíduos: água de lavagem de filtros e o lodo dos decantadores. A água de lavagem de filtros, normalmente, ela é equalizada e retornada ao processo de tratamento, com ou sem a sua clarificação. E o lodo dos decantadores, ele segue para um tanque de equalização de lodo e, posteriormente, ele segue para etapas de adensamento e desidratação. E aí, os filtrados das etapas de adensamento e desidratação podem ou não ser recuperadas novamente no processo de tratamento. Mas, em linhas gerais, qual que é a concepção clássica de sistemas de tratamento de lodos em estações de tratamento de água? Basicamente, eu faço a segregação da água de lavagem de filtros, do lodo dos decantadores, a água de lavagem dos filtros eu recupero, com ou sem a sua clarificação, e o lodo dos decantadores segue para etapas de adensamento e desidratação. Via de regra, hoje em dia, a partir da década de 90, basicamente, os órgãos ambientais passaram a exigir que toda estação de tratamento de água tivesse já incorporada no seu projeto, na sua construção, o tratamento da fase sólida. O tratamento da fase sólida em estações de tratamento de água é uma unidade que, mais ou menos, em termos de preço, custa em torno de 25 a 30% do custo total da obra. E, logicamente, ocupa uma área dentro do empreendimento. Eu estou mostrando aqui para vocês uma vista, um projeto de uma estação de tratamento de água, cuja vazão de final de plano é da ordem de 3 metros cúbicos por segundo, e essa área ocupada pelo sistema de tratamento da fase sólida, que envolve sistemas de equalização de água de lavagem dos filtros, a sua posterior recuperação, envolve um sistema de equalização da descarga do lodo dos decantadores, sistemas de adensamento e desidratação. Vou mostrar uma outra figura, isso aqui é um outro projeto de uma estação de tratamento de água. Essa vazão dessa ETA é da ordem de 1 metro cúbico por segundo, e aqui é a área ocupada pelo processo de tratamento da fase sólida. Ou seja, toda a estação de tratamento de água hoje a ser projetada, ela já é projetada tendo em vista a necessidade de você ter um sistema de tratamento da fase sólida. São unidades que ocupam área e, naturalmente, tem um custo de implantação que fica da ordem de 20 a 30% do custo do empreendimento. Vem a questão: por que então eu preciso encaminhar o lodo da ETA para ET? Quais são as suas principais justificativas? As principais justificativas são as seguintes. Primeiro, eu possibilito centralizar o tratamento da fase sólida em uma única unidade. O que acontece? Se eu implanto um sistema de tratamento da fase sólida numa ETA, eu tenho que ter uma equipe de operação. E essa equipe de operação, ela normalmente tem que ser independente do tratamento da fase líquida. Por quê? Porque tratar lodo, eu preciso corrigir dosagens de polímero, acompanhamento, movimentação de caçambas, de caminhão, equipamentos. Eu tenho que ter uma equipe devotada para isso. Então, quando eu implanto uma estação de tratamento de água, eu preciso ter uma equipe devotada para tratamento do lodo gerado nos decantadores. Toda ET também tem um sistema de tratamento da fase sólida. Então, quando eu faço o encaminhamento do lodo da ETA para a ET, a grande vantagem é que você centraliza as operações de tratamento da fase sólida numa única unidade. Então, você consegue ter uma única equipe operacional, o que é uma grande vantagem. Logicamente, isso traz uma redução com custos com mão de obra operacional, o que é muito relevante. Terceiro ponto, muitas vezes eu tenho inexistência de área para você implantar o tratamento da fase sólida. O tratamento da fase sólida em ETAs ocupa a área. E muitas vezes eu não tenho essa área à disposição para poder implantar o sistema de tratamento da fase sólida. Esse é um problema muito grave, especialmente em estações de tratamento de água antigas e já implantadas, que é a grande maioria das estações de tratamento de água no Brasil. Lembrando que a grande maioria das ETAs do Brasil foram implantadas na década de 60, década de 70, na época do Planasa.
São ETAs antigas, e são ETAs que normalmente estão localizadas em locais difíceis. Então, tendo em vista essa dificuldade, muitas vezes eu não tenho hoje área disponível para tratar esse lodo. Então, torna-se uma alternativa muito interessante porque os órgãos ambientais, exigindo o tratamento do lodo dos decantadores, o lodo da ETA, e não tendo área disponível para tratamento nas ETAs existentes, torna-se uma opção relativamente interessante. Então, em ETAs, especialmente em ETAs já implantadas, é uma alternativa interessante. O que acontece? Já existem obras operando nesse sentido? Inúmeras, inúmeras. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Hoje, a ETA Alto da Boa Vista, cuja vazão é da ordem de 15 metros cúbicos por segundo, faz o encaminhamento do lodo equalizado para a ET Barueri, cuja vazão é 30, 25 metros cúbicos por segundo. Esse sistema já está em operação já faz cerca de mais de 10 anos. A ETA Guaraú faz o seu lançamento do lodo, é uma ETA de 30 metros cúbicos por segundo, e faz também o seu encaminhamento do lodo para a ET Barueri, cuja vazão é 25 metros cúbicos por segundo. Portanto, hoje, na região metropolitana de São Paulo, nós temos duas ETAs, a ETA Guaraú e a ETA BV, que já fazem o encaminhamento do seu lodo para a ET Barueri. Nós temos um terceiro grande exemplo, a ETA Rio Grande, cuja vazão é 5 metros cúbicos por segundo, faz o encaminhamento do seu lodo para a ET ABC, cuja vazão média hoje deve estar chegando próximo de 4 metros cúbicos por segundo. Existem outros exemplos. Em Jundiaí, a ETA Anhangabaú, cuja vazão é da ordem de 1,5, 1,8 metro cúbico por segundo, faz o encaminhamento do lodo para a ET Jundiaí, cuja vazão é da ordem de 1,5 metro cúbico por segundo. Essas obras já são existentes. Um terceiro exemplo que está em fase final de obras, a ETA Taubaté, cuja vazão é da ordem de 1,5 metro cúbico por segundo, vai fazer o seu encaminhamento do lodo para a ET Taubaté, cuja vazão é da ordem de 1,1 metro cúbico por segundo. Eu estou citando alguns exemplos, mas tem inúmeros outros de pequenas estações de tratamento de água que já fazem o seu lançamento via rede coletora de esgotos sanitários para ETs. Eu estou colocando alguns exemplos para mostrar para vocês que esta é uma alternativa que já tem sido extensivamente utilizada em muitas localidades, em muitas ETAs e em muitas ETs. Agora, é importante que nós façamos algumas considerações relevantes. Não é uma solução universal, é uma opção, é apenas uma opção. E, naturalmente, ela precisa ser estudada. Em alguns casos, esse encaminhamento é possível. Em alguns casos é possível, mas eu tenho que estudar cada caso de forma específica. Em outros, não é possível. E aí eu tenho que descartar. Portanto, muitas vezes, quando se fala da eventual disposição de lodo de ETA em ET, as pessoas tendem a imaginar que essa é uma solução universal, porque ela tem algumas vantagens. Tem algumas desvantagens, tem algumas vantagens. Mas muitas vezes as pessoas tendem a entender isso como uma solução universal. Não é, é apenas mais uma. E que pode ser estudada. E, eventualmente, ter viabilidade ou não. Não tendo viabilidade, ela precisa ser descartada. Quais são as vantagens desse encaminhamento do lodo da ETA para a ET? Como já disse muitas vezes, eu não tenho área disponível para implantar um sistema de tratamento da fase sólida. Eu não tenho área. Então, por exemplo, por que a ETA ABV faz o encaminhamento do lodo para a ET Barueri? Isso aqui é uma vista aérea da ET Alto da Boa Vista. Ela está encravada dentro da cidade de São Paulo. Não existe a menor condição, não tem a menor condição de área para implantar um sistema de tratamento da fase sólida. Eu não consigo implantar. Então, esse é um exemplo de uma estação de tratamento de água implantada na década de 50, que naturalmente cresceu, a cidade tomou conta do entorno da estação de tratamento de água, e não há a menor condição, não há área disponível para você implantar um sistema de tratamento da fase sólida. Não tem sentido. Então, essa situação, particularmente, ela é muito comum em ETAs antigas, extremamente comum. Eu dei o exemplo da ETA Alto da Boa Vista, mas, por exemplo, vou dar de uma cidade pequenininha, a ETA na cidade de São Roque. Isso aqui é uma vista aérea da estação de tratamento de água. Também é uma estação de tratamento de água implantada na década de 60, na década de 50, década de 60. Então, olha, está encravada na cidade. Não tem área nenhuma para você implantar um sistema de tratamento da fase sólida. Isso porque muitas vezes, dentro da área da ETA, é muito comum implanta-se a ETA e você começa a implantar prédios administrativos.
Então você implanta prédio administrativo ou você implanta almoxarifado, porque tem área. Só que essas áreas ocupam uma eventual área de expansão da ETA. E aí depois você não consegue tirar. Começa a ter área administrativa, começa a ter almoxarifado, depósito de materiais, e depois a companhia, a empresa não consegue tirar. Até tem área, mas eu não consigo tirar uma área que foi tomada por outras questões. E aí eu não tenho condições de fazer. Implanta-se novos reservatórios, ou seja, muito comum em ETAs antigas. Não há como você implantar sistemas de tratamento da fase sólida, dada a inexistência de área. Qual que é a outra grande vantagem? É a possibilidade de você centralizar os processos de tratamento numa única unidade. Ou seja, na hora que você encaminha o lodo da ETA para a ET, esse lodo passa a ser tratado na ET, dentro dos seus processos unitários. E aí esse lodo, as operações de adensamento e desidratação são concentradas na ET. E aí me permite uma única equipe operacional tratando dois resíduos distintos, que entram no processo de tratamento. Por que essa é uma questão relevante? Eu vou colocar aqui para vocês uma vista da ETA Taiaçupeba. É uma ETA que a Sabesp opera na região metropolitana, tem vazão grande, 15 metros cúbicos, 15 a 20 metros cúbicos por segundo. O tratamento da fase sólida, ela está aqui. Aqui eu tenho o bloco hidráulico, a fase líquida, e aqui o tratamento do lodo. É uma indústria, é uma indústria. Ou seja, eu tenho que ter uma equipe 100% devotada para tratar o lodo de estação de tratamento de água. Eu tenho que ter uma equipe. Eu tenho que olhar equipamentos, eu tenho que controlar polímeros, é uma equipe. Muitas vezes existe um falso discurso de que é possível, não, nós vamos automatizar tudo. Você automatiza parte, mas você não consegue automatizar todo o processo. Então a automação, muitas vezes, ela te reduz alguns custos, mas ela aumenta outros. Não necessariamente ela traz um aumento de custo. Mas é uma indústria, é um outro processo que eu tenho que operar dentro de uma estação de tratamento de água. Por isso que muitas vezes é vantajoso você concentrar num único processo. Ou seja, um ponto importante, toda vez que eu trato fase sólida em ETAs, eu tenho que levar em consideração que eu preciso de uma equipe de operação independente. O que acontece? Quem toma conta da ETA fase líquida. Quem toma conta da ETA fase sólida tem que tomar conta somente da fase sólida. Ou seja, você não pode misturar essas equipes. Fazer com que o indivíduo, quem trata a fase líquida, vá tratar a fase sólida. Não dá para fazer isso. Porque se tiver um problema na ETA, ele vai se preocupar essencialmente com o tratamento da fase líquida. Ele vai abandonar o lodo. E essas coisas não podem ser tratadas desta forma. Bom, então, naturalmente, na hora em que eu faço esse encaminhamento, a grande possibilidade é você reduzir custos operacionais com mão de obra especializada. E é um custo relevante. Então, é uma vantagem inerente ao processo. Naturalmente, tem um impacto uma vantagem muito positiva, que é a redução de impactos ambientais associados à operação de sistemas de tratamento do lodo. Mais uma vez, eu vou voltar no exemplo da ETA Alto da Boa Vista. Tratar lodo significa você ter adensamento, desidratação, você ter ruídos, barulho, movimentação de caçambas, caminhões, especialmente dependendo da quantidade de lodo gerado. Imagina, por exemplo, uma estação de tratamento de água, como essa, a ETA Alto da Boa Vista, encravada na região de Santo Amaro, Alto da Boa Vista, que é uma região com, vamos dizer, uma densidade populacional significativa, residências. Imagina você ter movimentação extensa de caminhões nessa área. Isso é impossível. E ainda mais levando em consideração que é uma ETA de 15 metros cúbicos por segundo, é uma produção de lodo significativa. Então, movimentação de caçambas de caminhões torna-se ambientalmente indesejável você ter essa movimentação no entorno. Então, torna-se atrativo você tratar esse lodo num outro lugar. Então, a possibilidade de você encaminhar o lodo da ETA para a ET torna-se naturalmente uma opção relevante. Agora, como eu disse para vocês, isso não é uma solução única. Tem desvantagens. E quais são as desvantagens? Primeiro ponto, eu preciso estudar o impacto do lançamento do lodo da ETA equalizado no sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários. Esse lançamento normalmente é feito quando são estações de pequeno porte, e se esse lodo for equalizado, eu posso lançar no meu sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários. Posso lançar em rede coletora. Se eu não quiser lançar na rede coletora, cujos diâmetros normalmente são da ordem de 150 a 200 milímetros,
Eu posso lançar num coletor tronco, posso lançar num interceptor, mas de qualquer forma, isso tem que ser estudado. Então, esse impacto hidráulico, ele tem que ser estudado, e para minimizarem esses impactos hidráulicos, é necessário que você equalize essas vazões antes de você fazer o lançamento no sistema de coleta e afastamento dos esgotos sanitários. Segundo ponto, desvantagem. Qual que é o impacto maior na ET? É o acréscimo de sólidos e suspensão totais que você vai ter no efluente bruto a ET. Normalmente, esgoto bruto tem uma concentração de SST da ordem de 200 a 400 miligramas por litro. E ela tem um valor de projeto e deve ter um valor de operação. É necessário avaliar se esse acréscimo de sólidos não vai impactar ou quanto vai impactar negativamente no processo de tratamento. Então, esses sólidos, a grande maioria desses sólidos, são sólidos fixos, porque o lodo de estação de tratamento de água é um lodo essencialmente inorgânico. Ele é formado por silt, por argila e por hidróxidos precipitados, oriundos do alumínio ou do ferro como coagulante. Então, como impacto no tratamento da fase líquida, o que eu espero? O aumento na produção de lodo. Se a minha ET produz X lodo, sei lá, 10 metros cúbicos por dia, a expectativa é que essa produção de lodo aumente com o aumento da concentração de SST presente no esgoto bruto afluente a ET. No processo de tratamento fase líquida, já existem inúmeros trabalhos nos quais esse impacto ele é irrelevante, ou seja, você não tem nenhum prejuízo na operação do processo biológico. Inclusive, pelos os exemplos que eu já citei, inúmeras ETs em São Paulo que já recebem o lodo de estação de tratamento de água e que não são observados nenhum tipo de prejuízo na operação do processo biológico de tratamento propriamente dito. Lembrando que esses sólidos são sólidos inorgânicos, então não causam maiores problemas na operação da ET, mas tem um aumento na produção de lodo. E, logicamente, tem um aumento com produtos químicos. Aquele polímero que você não gastaria na ETA, você vai gastar na ET. Aquele custo que você teria de transporte e disposição final do lodo na ETA, você vai ter na ET. Então veja que esses custos de operação que eu tenho na ETA, polímero e custos de transporte e destinação final, eles são, na verdade, transferidos para a ET. O que você eventualmente e potencialmente economiza é você concentrar as operações num único local, possibilitando uma equipe única de operação. Essa é a grande vantagem. E, naturalmente, associada a questões de área, disponibilidade de área para a operação das unidades e os seus custos de implantação. Um ponto que é importante é a alteração na qualidade físico-química do lodo desidratado. Lembrando que o coagulante, ele essencialmente, ele é um sal de alumínio, sal de ferro, e que precipita na forma de hidróxido. Todos esses sólidos, eles entrando na ET, eles vão ter que sair. E vão sair aonde? Vão sair no lodo desidratado. Então, qual é a consequência de você dispor o lodo de ETA na ET? Você vai ter um aumento nas concentrações de alumínio e ferro no teu lodo desidratado, e aí dependendo do uso final, da destinação final, você pode ter alguma restrição técnica. Por exemplo, se você for dispor em aterro, não tem maiores problemas. Se você, por exemplo, for fazer algum tipo de incorporação em material geotécnico, não deve ter nenhum tipo de problema. Mas se você, por exemplo, usar esse lodo para fins agrícolas, é importante uma avaliação agronômica para saber se, porventura, esse acréscimo nas concentrações de alumínio e ferro não vão causar nenhum tipo de rejeição por parte do usuário final. Então, é necessário que seja estudado com cuidado, de tal forma que essas maiores dificuldades sejam avaliadas, especialmente do tocante ao uso agrícola do lodo, quando assim o é feito. Bom, em resumo, cada caso tem que ser estudado de forma específica e generalizações devem ser evitadas. Então não é porque, mas a cidade X faz isso, ela lança o lodo da ETA na ET. E será que eu não posso fazer na cidade Y? Até pode, mas tem que estudar. Então é necessário que cada caso seja estudado de forma específica. Bom, quais os passos que devem ser estudados? Quais são os pontos relevantes a serem estudados? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você avaliar a produção de lodo da ETA. Por quê? Porque eu preciso saber qual que vai ser a carga de sólidos afluente à ET. É o meu primeiro passo. Quanto que eu vou lançar de lodo na ETA? Qual é a produção de lodo na ETA? E aí tem um ponto relevante. A gente tem que levar em consideração que a produção de lodo na ETA tende a ser variável no tempo, porque varia conforme a qualidade da água bruta, varia conforme as condições operacionais da estação de tratamento de água.
Lembrando, eu já produzi um vídeo mostrando como é que é possível nós calcularmos essa produção de lodo. Eu vou deixar depois a descrição desse vídeo, na descrição do nosso vídeo que eu estou produzindo, vou deixar o link lá. Depois, se vocês quiserem assistir, vocês podem ir lá e recuperar esse vídeo. Ou seja, a produção de lodo numa ETA, deixa eu mudar aqui, facilitar. A produção de lodo numa ETA, ela é variável no tempo, ela varia. Então eu preciso calcular essa variação na produção de lodo e naturalmente saber qual vai ser esse acréscimo de carga de sólidos na ET. É o meu primeiro passo. Porque muitas vezes você faz o cálculo da produção de lodo e já diz, olha, não é possível. Dada as características da ET, o seu posicionamento em relação ao sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários, a sua vazão, o acréscimo de sólidos, você faz uma conta e rapidamente você diz, olha, essa alternativa ela não é possível. Ou não, num primeiro passo, puxa, é possível. Bom, e aí, o que eu faço? Feito esse cálculo da produção de lodo, o meu segundo passo é fazer o balanço de massa da ETA. Eu preciso ter uma ordem de grandeza das vazões que eu vou encaminhar para a ET. Normalmente, vazão não é o problema, porque eu preciso equalizar essa vazão a ser lançada no sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários. Vazão não é o problema. O problema maior é carga de sólidos. Mas eu preciso fazer o balanço de massa. E na hora que eu faço o balanço de massa, eu sei exatamente a carga de sólidos que eu vou encaminhar para a ETA, eu tenho uma ordem de grandeza das vazões que vão ser encaminhadas para a ETA, eu tenho que fazer o balanço de massa. Faço o balanço de massa na ETA, e aí eu descubro as vazões líquidas e sólidas que eu vou encaminhar no processo de tratamento, para o meu sistema de coleta e afastamento. Terceiro ponto, eu tenho que fazer um bom diagnóstico da ETA. Como é que funcionam as unidades de processo? Por que isso? Porque eu preciso saber como é que eu descarto o lodo dos decantadores. Se as ETAs tiverem, por exemplo, sistemas de remoção semicontínuo do lodo, é muito mais fácil, porque o lodo já é previamente equalizado. Mas eu tenho que, de qualquer forma, ter um tanque de equalização na área da ETA para equalizar vazões, possibilitando o seu lançamento no sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários. Mas ETAs antigas, por exemplo, eu não tenho sistemas de remoção semicontínua do lodo. Ou muitas vezes não compensa eu colocar raspadores de lodo nos meus decantadores. Muitas vezes as descargas de lodo são em batelada. Ou seja, o decantador opera durante 20, 30 dias e depois eu descarto o lodo no sistema de drenagem. Eu não posso descartar essa vazão no sistema de coleta e afastamento. Eu não posso, as vazões são muito altas. Eu preciso ter um sistema de equalização, eu preciso implantar um tanque de equalização na estação de tratamento de água, para que posteriormente eu faça o encaminhamento desse lodo equalizado para o sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários. Ou seja, eu tenho que conhecer muito bem como que a ETA opera, de tal forma que eu consiga avaliar se é possível ou não eu adotar essa técnica de tratamento. Bom, quarto passo, eu tenho que agora conhecer a minha ET. Que ET que eu tenho? Eu preciso fazer o balanço de massa da ET. Quais são as suas vazões afluentes? Como é que é a ET? Quais são os seus processos unitários? E aí, uma vez que eu fiz o balanço de massa da ETA, eu sei qual é a carga de sólidos que eu vou encaminhar para a ET. Agora eu preciso fazer o balanço de massa da ET e avaliar qual é o impacto dessa carga de sólidos da ETA encaminhado para a ET. E aí eu preciso fazer esse estudo. Eu preciso avaliar o comportamento da ET e saber se eventualmente é viável ou não. Muitas vezes eu tenho uma ETA com vazão de 500 litros por segundo e eu tenho, por exemplo, na minha bacia de esgotamento, uma ET com vazão de 50 litros por segundo. Não é viável, não tem sentido, porque as vazões são muito díspares. Em outros casos, não. Então, mas como é que eu consigo chegar a essa conclusão? Eu tenho que avaliar o comportamento da ET e avaliar se é possível ou não eu fazer esse lançamento. Uma vez que todos esses estudos estejam sendo feitos, bom, eu consigo equalizar essas vazões? É possível? Como é que eu vou fazer essa forma de encaminhamento? Consigo lançar, por exemplo, numa rede coletora de esgotos sanitários? Ou tenho que lançar num coletor tronco? Será que passa algum interceptor relativamente próximo, de maior diâmetro? Posso lançar no interceptor? Ou seja, eu tenho que estudar a forma de encaminhamento do lodo da ETA para a ET. E aí é um estudo hidráulico do meu sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários. E aí, naturalmente, eu tenho que verificar toda a capacidade hidráulica do meu sistema. Esse em si é o objetivo principal.
Bom, o passo 7, lógico, eu preciso equalizar essa vazão de lodo. Eu não posso lançar essa vazão de lodo sem ter o seu devido, sua equalização. Por quê? Porque eu preciso reduzir as vazões encaminhadas no sistema de coleta e afastamento. Normalmente essas vazões elas são lançadas durante 24 horas por dia, ou seja, um tempo relativamente longo. Muitas vezes, eu já fiz alguns projetos onde o pedido da companhia, da operadora de saneamento, foi o seguinte: olha, vamos evitar de lançar, por exemplo, durante 8 horas do dia. E a gente faz o lançamento à noite. Aumenta-se a vazão, mas aí a gente lança num período onde a gente trabalha com vazão mínima. É uma alternativa interessante também. Aumenta-se a vazão, mas em compensação você lança no período onde trabalha-se com as vazões mínimas, ou seja, durante o período noturno. É uma possibilidade, mas isso tem que ser estudado cada caso específico. Bom, feito tudo isso, é importante considerar que você lançar o lodo da ETA para tratamento na ET não é custo zero. Muitas vezes eu tenho que avaliar as readequações que eu preciso fazer na ET. Muitas vezes eu tenho que implantar uma nova centrífuga ou um novo equipamento de desidratação, aumentar o sistema de dosagem de polímero, ou muitas vezes aumentar uma previsão do número de horas de operação do meu sistema de tratamento da fase sólida na ET. Muitas vezes eu tenho que aumentar as descargas de lodo, né, em partes constitutivas do processo. Então, que tipo de readequações eu tenho que fazer na ET de tal forma que eu possa fazer esse tipo de lançamento? E aí eu tenho que definir essas readequações e, naturalmente, fazer uma avaliação econômica. Bom, eu vou fazer um pequeno exemplo de cálculo genérico para mostrar para vocês uma avaliação simples, de forma se eu posso ou não fazer isso, os impactos. Por exemplo, eu vou pegar uma ETA convencional com vazão de 1 m³ por segundo. Trabalha com coagulante, sulfato de alumínio. Eu vou admitir que a minha dosagem na ETA é da ordem de 30 miligramas por litro. É uma dosagem média. Isso equivale a uma dosagem de coagulante de 2,73 miligramas de alumínio por litro. Por que eu estou fazendo isso? Porque vou precisar calcular a produção de lodo para saber qual é a produção de lodo da ETA e qual o seu impacto na ET. Então, eu preciso da vazão, preciso da dosagem de coagulante, preciso da qualidade da água bruta. Vamos admitir, por exemplo, uma turbidez média de 40, é relativamente alta, um valor mediano. Vamos admitir uma relação SST-turbidez em torno de 1. Isso faz com que a concentração de SST afluente seja da ordem de 40 miligramas por litro na ETA. Isso me permite calcular o quê? A produção de lodo. Lembrando, eu já apresentei no vídeo anterior como que é possível nós calcularmos produção de lodo em estações de tratamento de água. Produção de lodo. Se você calcular a produção de lodo para esta ETA, operando com estas condições, nós temos uma produção de lodo em torno de 4.451,4 quilos por dia de sólidos secos. É uma produção de SST, quilos de SST por dia. Então, dá em torno de 4.451,4 quilos de SST por dia. Ora, essa é a produção de lodo. O que eu faço? Faço o balanço de massa da ETA. Faço o balanço de massa. E aí, aqui está o balanço de massa da ET. Não, aqui é o balanço de massa da ETA. Balanço de massa da ETA. Então, eu tenho aqui a minha estação de tratamento de água, e aí eu faço o meu balanço de massa. E aí, então, aqui a minha produção de lodo, meus 4.451 quilos por dia, e que corresponde de forma equalizada a uma vazão de 890,4 metros cúbicos por dia. Então, fiz o balanço de massa da ETA. Bom, vamos avaliar agora o que é a ET. Vamos admitir que a minha ET seja uma ET, por exemplo, lodos ativados, operando na modalidade aeração prolongada. É um exemplo. Pode ser um outro tipo de ET. Eu tenho que saber a minha ET e fazer o estudo na minha ET. Bom, vamos admitir uma vazão na ET de 800 litros por segundo, uma DBO afluente de 300 miligramas por litro, uma concentração de SST de 300 miligramas por litro, uma relação SSV-SST igual a 0,8, o que dá uma concentração de SSV igual a 240 miligramas por litro. E aí o que eu faço? Eu faço o balanço de massa da ET, sem o lodo da ETA. Então nós temos aqui uma ET aeração prolongada, tem o meu tratamento preliminar, tanque de aeração, decantador secundário, retorno de lodo, descarte de lodo para processos de adensamento, desidratação. Eu faço o balanço de massa. E aí eu descubro que essa ET
com vazão de 800 litros por segundo, me gera determinadas vazões ao longo do processo. Descarte de lodo, eu tenho as minhas vazões de descarte de lodo, eu sei quanto que eu tenho que descartar, eu sei as vazões encaminhadas para adensamento, sei quais são as vazões, a produção de lodo na minha ET, 46 metros cúbicos por metro cúbico por dia de lodo desidratado, com teor de sólidos em torno de 20%, ou seja, eu faço o balanço de massa da minha ET, sem o lodo da ETA. E aí, naturalmente, agora eu começo a avaliar quais são os acréscimos que eu tenho. Produção de lodo da ETA. O que eu tenho de produção sólida? 4.451,8 kg de SST por dia. Vazão equalizada, 890,4 metro cúbico por dia. Lembrando que essa vazão equalizada me indica que todo o lodo está sendo encaminhado de forma equalizada para o sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários durante 24 horas por dia. Eu tenho uma estimativa da vazão. Ela pode ser um pouco maior, pode ser menor, pode ser até maior, dependendo de como que essa vazão vai ser lançada no sistema de coleta e afastamento. Mas admitindo que esse lodo seja equalizado e lançado durante 24 horas por dia no sistema de coleta e afastamento, eu tenho uma vazão em torno de 890,4 metro cúbico por dia. Pois bem, qual é o acréscimo de sólidos? Então imagine o seguinte, eu tenho um lançamento de 4.451,8 kg de SST por dia. Qual é o acréscimo de sólidos que eu tenho na vazão afluente à ET? 4.451,8 dividido pela vazão afluente. A vazão afluente à ET é 0,8 metro cúbico por segundo, que equivale a 69.120 metro cúbico por dia. Ora, portanto, carga de sólidos dividido por vazão me dá esse acréscimo de sólidos. Eu tenho um acréscimo de sólidos de 65, aproximadamente 65 miligramas por litro. Não é um valor muito alto, mas admitindo que, por exemplo, o valor de SST afluente a ET seja 300 miligramas por litro, um acréscimo de 60 miligramas por litro é um acréscimo de aproximadamente 20%. Então, é viável ou não? Pode ser viável dependendo das condições de operação da ET. Agora, por exemplo, vamos admitir que esse acréscimo de sólidos seja, por exemplo, 150, 200 miligramas por litro. Isso acaba tornando inviável. Isso não é possível. Porque se eu tenho um SST afluente de 300 e eu tenho um acréscimo de mais 200, começa a ficar muito alto, elevado, passa a não ser atrativo. Mas 60 miligramas por litro, um acréscimo de 20% é possível. Lembrando que muitas vezes a ET é dimensionada com um certo valor, mas operacionalmente, muitas vezes você observa na operação valores inferiores, então você tem até uma folga. Ou seja, eu projetei admitindo um SST afluente de 300, mas os meus dados operacionais mostram que os meus SSTs afluentes têm ficado na faixa de 220, 230, 250. Bom, então tem folga, tem espaço para manobra, é possível. Então isso tem que ser confrontado com as condições de operação da ET. Bom, e o acréscimo de vazões no esgoto bruto afluente? O acréscimo de vazões, por exemplo, no nosso balanço de massa, nós tiramos uma vazão de 890,4 metro cúbico por dia, equalizado. Isso corresponde a uma vazão de 10,3 litros por segundo. Ora, a vazão afluente à ET é 800 litros por segundo. Um acréscimo de 10,3, ele é pequenininho. Então veja que, em termos de acréscimo à ET, percentualmente o maior acréscimo não é de vazão, desde que equalizado. Esse acréscimo é de sólidos. Nós tivemos um acréscimo de sólidos da ordem de 20%. Em termos de vazão, ela chega a 880, veja, é coisa de aproximadamente 1,5%. O maior acréscimo não é de vazão, é de sólidos. Daí a importância da equalização. Bom, produção de lodo da ETA. Nós vimos que os SSTs sem o lodo da ETA é de 300 miligramas por litro. O que vai acontecer? A concentração de SST afluente à ET vai aumentar em quanto? Em 64,4 miligramas por litro. Na média, esse SST afluente vai aumentar para 364 miligramas por litro. Normalmente, esses sólidos são sólidos fixos. Esse aumento não se dá no aumento de voláteis. Os voláteis permanecem praticamente inalterados. Porque lembrando, o lodo de ETA é essencialmente um lodo inorgânico, então o aumento se dá
na concentração de sólidos em suspensão fixos. Os voláteis permanecem relativamente os mesmos. Bom, com esse acréscimo de sólidos, o que eu faço? Bom, agora eu faço o balanço de massa da ET. E esse balanço de massa da ET eu faço levando em consideração esse acréscimo de sólidos. Agora eu vou ter novas vazões líquidas e sólidas ao longo do meu processo. E agora eu vou conseguir avaliar os impactos na ET. E, naturalmente, definir, se eventualmente for possível, que tipo de readequação eu preciso fazer na ET para possibilitar esse recebimento. Por exemplo, pega o fluxograma, tira isso aqui, pega o fluxograma do meu sistema de tratamento. Tem um tratamento preliminar, tanque de aeração, decantador secundário, retorno de lodo, descarte de lodo, tanque de equalização de lodo, seguindo para densador, desidratação, e assim vai. Pois muito bem. Aonde eu posso esperar, em tese, problemas ou restrições? No tanque de aeração. O que vai acontecer? O tanque de aeração normalmente trabalha com uma concentração de sólidos, da ordem de 3.000 a 4.000 miligramas por litro. Para manter a mesma concentração de sólidos, ou seja, a mesma concentração de SST, eu vou ter que aumentar o descarte de lodo do meu processo biológico, seguindo para o sistema de adensamento. É o primeiro ponto. Essas vazões vão ter que aumentar. Então, por exemplo, o que eu vou observar? Eu vou observar um aumento nas vazões encaminhadas para o sistema de adensamento e desidratação, e, naturalmente, como a concentração de sólidos fixos vai aumentar em relação com e sem o lodo da ETA, lembrando, a concentração de sólidos aumenta, mas quem vai aumentar são os sólidos fixos. O que você vai observar no lodo? A relação SSV e SST vai diminuir. Então, por exemplo, sem o lodo da ETA, a relação SSV e SST é da ordem de 0,70, quase 0,70, 70%. Quando você incorpora o lodo da ETA, essa relação SSV e SST vai diminuir. Ela vai sofrer uma redução. Vai dar ordem de 51%, 52%. Segundo ponto, as vazões de lodo para manter uma concentração de SST fixo no tanque de aeração, essas vazões de lodo vão ter que aumentar. O descarte de lodo vai ter que aumentar. Com o lodo da ETA, sem o lodo, essas vazões descartadas, vazão líquida, é da ordem de aproximadamente 1.600 metros cúbicos por dia. Vai aumentar para alguma coisa próximo de 2.300 metros cúbicos por dia. Essas vazões são as vazões que eu vou ter que descartar do meu processo. E que naturalmente vão ter que ser encaminhadas ao sistema de adensamento e desidratação. Tanto vazão como carga de sólidos. Você vai ter uma carga de sólidos maior no teu sistema de adensamento. E aí você tem que verificar se o teu sistema de adensamento é capaz de suportar esse acréscimo de carga de sólidos. Se você tem adensadores por gravidade, o parâmetro de projeto de adensadores por gravidade é a carga de sólidos. Será que os adensadores existentes comportam esse acréscimo de carga de sólidos? Se forem adensamentos, por exemplo, mecanizados, será que os meus equipamentos, eles dão conta? Eles têm capacidade? Então isso tem que ser avaliado. Muitas vezes não tem. Então você tem que fazer uma ampliação. Você tem que fazer uma readequação na ET para ser possível o recebimento do lodo da ETA. Desidratação. Bom, eu gero lodo. Eu tenho que encaminhar o meu lodo adensado para sistemas de desidratação. Eu vou ter um aumento nas vazões de lodo adensado. Por exemplo, sem lodo da ETA, em torno de 330 metros cúbicos por dia. Com o lodo da ETA, essas vazões vão bater em torno de 480 metros cúbicos por dia. Meus equipamentos dão conta? Eu tenho equipamentos para isso? Eles dão conta? Atualmente? Tanto vazão líquida como carga de sólidos. São parâmetros que eu vou ter que avaliar, que eu vou ter que verificar. Transporte do lodo. O lodo tem que sair da ET. Tem que transportar. Eu tenho custos de transporte, custos de destinação final. Lembrando que também eu tenho produtos químicos. Como a produção de lodo vai aumentar, eu tenho um aumento no consumo de polímeros. Então, veja que não é custo zero. Eu gastaria polímero na ETA, vou estar gastando aqui. Eu vou ter que transportar o lodo na ETA, vou ter que estar transportando aqui. Então, não é custo zero. Não é custo zero. Então, por exemplo, volume de lodo desidratado, com teor de sólidos a 20%, sem o lodo da ETA, você tem em torno de 48 metros cúbicos por dia, sem o lodo. Com o lodo da ETA, vai subir para em torno de 66 metros cúbicos por dia. Então,
Como é que eu consigo descobrir o impacto disso na ET? Eu tenho que fazer o balanço de massa, sem o lodo da ETA e com o lodo da ETA. E aí avaliar a ET que eu tenho, todos os seus processos unitários, avaliar suas fragilidades e avaliar se isso é possível ou não. Ou seja, dando um resumo final, as nossas considerações finais, é possível você tratar o lodo da ETA em ET, fazer esse encaminhamento? É factível? É factível. Tanto é factível que existem inúmeras estações de tratamento de água que já fazem isso no Brasil, sem maiores problemas, sem maiores restrições na operação da ET, fazem isso sem maiores problemas. Só que cada caso tem que ser estudado de forma específica. Não se pode generalizar. Eu tenho que estudar todos os aspectos associados à ETA, à ET, meu sistema de coleta e afastamento. Cada caso é um caso. Eu não posso generalizar. Ponto relevante: todo lançamento de lodo de ETA no sistema de esgotamento sanitário tem que ser efetuado de forma equalizada. Eu tenho que equalizar essas vazões. E sempre que possível, equalizar durante 24 horas por dia. Por quê? Porque as descargas de lodo de ETA, mesmo em ETAs que apresentam sistemas de remoção semicontínua de lodo, elas trabalham em pulso. Eu descarrego o lodo em intervalos da ordem de 30 minutos, ou seja, cada descarga, o intervalo sucessivos de 30 minutos. E a duração da descarga é da ordem de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Esse lodo tem que ser recebido num tanque de equalização e uma vez no tanque de equalização, a vazão deve ser equalizada e lançada no sistema de coleta e afastamento. Por quê? Para reduzir a vazão. E aí, minimizando todo e qualquer tipo de impacto no sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários. Então, se porventura for possível lançar o lodo da ETA na ET, a estação de tratamento de água sempre tem que ser dotada de um sistema de equalização de lodo. Eu tenho que ter um sistema de equalização. Sem um sistema de equalização, não é possível. Existe apenas um caso muito específico, que foi a ETA ABV, que lançou esse lodo no interceptor, diretamente no interceptor. Mas aí, sem equalização na ETA. Mas aí é um interceptor que está veiculando uma vazão de 30 metros cúbicos por segundo. Mas é uma condição muito particular. Mas, via de regra, é necessário sempre que eu tenha um sistema de equalização de lodo. E aí os impactos desse lançamento do lodo na ETA, na ET, tem que ser estudados de forma específica também, porque cada ET tem uma concepção. Eu coloquei aqui um pequeno exemplo de uma ET do tipo aeração prolongada, mas eu posso ter reator WASB seguido de processo biológico aeróbio, WASB mais filtro biológico percolador, eu posso ter WASB mais lodo ativado, eu posso ter lodo ativado convencional, eu posso ter lagoa de estabilização, não importa, eu tenho que estudar isso para a minha ET de forma específica, para saber se isso é possível ou não. Normalmente, se você tiver um sistema equalizado, se as suas vazões forem equalizadas, esse encaminhamento do lodo da ETA para a ET normalmente tende a ser desprezível. Se você equalizar, você consegue, sem maiores problemas, fazer esse encaminhamento via rede coletora de esgotos sanitários. Mas isso depende de você fazer essa equalização. O impacto maior na ET qual que é? É o aumento da concentração de sólidos em suspensão fixos no efluente bruto. Você vai ter um aumento da concentração do SSF e do SST. E aí, naturalmente, isso tem que ser levado em consideração. E aí, todo o sistema de tratamento da fase sólida da ET tem que ser avaliado. Será que os meus adensadores dão conta? O meu sistema de desidratação dá conta? Eu vou ter aumento de custos com o transporte e destinação final do lodo? Eu tenho um aumento com custos de polímero? Isso tem que ser estudado, dadas as suas condições da ET existente. Via de regra, quando a gente fala que não é custo zero, por que eu digo custo zero? Porque a ET normalmente tem que sofrer readequações. Mínimas, mas tem que sofrer. Muitas vezes tem que implantar mais uma unidade de adensamento. Muitas vezes tem que implantar mais uma unidade de desidratação. Preciso verificar o sistema de polímero. Não é custo zero. Na verdade, eu estou muitas vezes transferindo parte do valor que eu investiria na ETA para colocar na ET. Então, eu preciso fazer isso. Ou seja, cada caso tem que ser estudado de forma específica, levando em conta as suas particularidades. Mas respondendo à pergunta que me foi feita inicialmente,
Foi a sugestão da Renata? É possível? É possível. Inclusive, isso já é feito em inúmeras estações de tratamento de água que nós temos hoje no Brasil, especialmente aqui na região sudeste, no estado de São Paulo. Mas não é solução única e tem que ser estudado cada caso a caso, tá bom? Então, lembrando, para aqueles que gostam de tratamento de águas de abastecimento, eu tenho um livro publicado chamado Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento. Falamos sobre tratamento de lodos dietas nesse livro. Nós temos um conjunto de 4 capítulos, 3 capítulos dedicados a tratamento de lodos de estações de tratamento de água. Esse livro pode ser adquirido diretamente no site da editora, no Grupo Game, ou pode ser adquirido também na Amazon. Recentemente eu publiquei um segundo livro, chama-se Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Esse livro é um livro de fundamentos, ele é gratuito, está em PDF, pode ser baixado no meu site particular, no www.sidneyseckler.com/livro. Vai lá, esse livro está em PDF, vocês podem baixá-los gratuitamente, e é um livro de fundamentos. Lá nós estudamos uma série de processos unitários, outros que podem ou não ser incorporados em ETAs e ETs, e lá inclusive tem um capítulo onde nós falamos sobre produção de lodo em sistemas biológicos. Então, caso vocês queiram dar continuidade aos estudos de vocês, o livro está à disposição e vocês podem ir lá baixar o livro. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse vídeo, coloquem nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. Se alguém tiver alguma sugestão de assunto e tópico, também vocês coloquem lá e a gente coloca numa listinha de futuros vídeos a serem produzidos, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês a atenção por vocês terem assistido o vídeo até o final e, se Deus quiser, até os nossos próximos vídeos. Então, um abraço a todos e até lá.